Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Amados de Deus, hoje nós vamos refletir numa mensagem, amém? Glórias ao Senhor Jesus, que está em Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante. Glórias ao Senhor Jesus. A mensagem, ela diz que o nosso Senhor Jesus, ele acalma uma tempestade. Amém? Nós vamos refletir nesta mensagem e fique atento ao que o nosso Senhor Jesus está nos orientando. Amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, vamos refletir nesta mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, aqui a palavra em Mateus, capítulo 8, versículo 23, diz que o nosso Senhor Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Amém? E o título da mensagem que eu quero deixar para os irmãos hoje refletir diz assim: Quem está preparado para seguir o Senhor Jesus? Amém? Quem está preparado para seguir o Senhor Jesus? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, o nosso Senhor Jesus iniciou a obra dele e do Pai anunciando o arrependimento e fez discípulos na Galileia, pregou a palavra e curou muitos enfermos, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus. Se observarmos, amados irmãos, bem no capítulo 4 de Mateus até o capítulo 7, o nosso Senhor Jesus pregou, curou e ensinou todos como se deve andar e viver, crendo que aqueles que o seguir têm que abandonar suas dúvidas e temer somente a Deus. Então terão uma fé madura. Amém?
glórias ao Senhor Jesus. Os ensinamentos que são ensinados no templo são para aumentar a nossa fé, ou seja, seguir o Senhor Jesus, crendo que quando as dificuldades chegarem, ela não vai nos assustar. Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, as dificuldades não vai nos assustar porque fomos bem instruídos. Amém. As reuniões no templo são para estas situações difíceis. Quando as dificuldades chegar, é a palavra que nos sustenta. Amém? E por meio dela, nós enfrentamos as dificuldades e as vencemos. Amém? E glorificamos o nosso Deus, porque é ensinamento dele. As instruções para vencer as dificuldades nesse mundo são de Deus. Amém? Porque as instruções que recebemos não veio de homens quando nós buscamos o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Muitas pessoas esquecem da palavra que foi anunciada no templo. E quando a tempestade chega, elas não sabem o que fazer e logo liga para o pastor. Amém? Glória a Deus. Aqui nesta passagem nós vemos também que os discípulos esqueceram das maravilhas que o nosso Senhor Jesus ele fez. Amém? Os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus ensina é para termos uma amizade eterna com Deus. Amém? E confiar nele 100%, mesmo que a situação esteja contra nós. Amém? Enquanto os seguidores do Senhor Jesus não colocar em prática o que lhe foi ensinado, serão tímidos. Amém? Homens e mulheres de pouca fé. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então as reuniões, elas são para quem quer seguir os passos do Senhor Jesus e alcançar a salvação e vencer as tempestades quando elas chegarem em nossas vidas. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Maravilhoso. Amados de Deus, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esta mensagem maravilhosa. Amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja, ó Deus, o teu santo nome. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos do Senhor. Pai, aumente, Senhor, a fé dos nossos irmãos. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nós precisamos, ó Pai, dos cuidados do Senhor. Que esta palavra, Senhor, que ouvimos nesta manhã, que ela venha nos fortalecer, Pai. E que toda timidez, ó Pai, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. E que todos os irmãos estejam atentos à palavra do Senhor. E preparados, ó Pai, para praticarem os ensinamentos que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Pai, que a cura e a libertação ela venha chegar na casa dos teus servos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amados de Deus, medite nesta passagem, amém. Se os irmãos sentirem no coração de visitar esses versículos do capítulo 4 até o capítulo 7, você vai ver que o nosso Senhor Jesus, Ele curou, amém, os enfermos. Ele ensinou na sinagoga, Ele ensinou os discípulos como deveriam andar, amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Mas aqui no capítulo 8 a gente percebe que por um momento eles deixaram de praticar aquilo que foi ensinado. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E em muitas vezes também nós nos pegamos assim. Esquecemos daquilo que foi ensinado. Então que esta palavra de hoje ela venha te orientar a lembrar da mensagem que foi dita no domingo, amém? A mensagem que foi dita no domingo, para que você possa permanecer na presença de Deus, crendo nas instruções do nosso Senhor Jesus. Amém? Colocando em prática aquilo que Ele ensinou na sua vida. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.